ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Senhor, com o teu poder, tua graça, almejo o momento quando tu, Senhor, enviares almas, homens e mulheres, querendo se converter a Cristo. Porque eu sei que isso será o teu dia, o dia próprio que o Senhor atua em nosso meio. Eu dou graças pelos que vieram aqui. Vieram para ouvir tua palavra. Vieram porque querem ouvir teu recado. Não estão fugindo da verdade. Isso me dá alegria, Senhor, por pregar. E eu quero pedir para esses momentos que seja um tempo triunfante da tua palavra, um tempo maravilhoso, um tempo em que nós poderemos ouvir Deus falando, não um mero homem, Deus através da tua palavra, falando, Senhor, a verdade aos nossos pobres corações. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu quero pregar hoje sobre a soberania de Deus na salvação. Eu lembro os irmãos que vocês estão com a Bíblia aberta, creio eu, no mais glorioso texto, aliás, no mais glorioso capítulo de João. É o capítulo teológico. Tá? Se você quer aprender a teologia da graça, leia o capítulo 6 de João. É maravilhoso. Ele é inteiramente lotado disto. Dá para a gente ter um conhecimento que nos leva ao temor. O que é que levou a existir esse capítulo? Os irmãos conhecem. Jesus tinha feito um milagre, da multiplicação dos pães. E os judeus ficaram impressionados com aquilo. Eles gostavam de ter comida, né? Todo ser humano é assim. Onde tem uma festa e comida, eles estão lá. E Jesus, na realidade, além de dar pão e peixe, ele deu cesta básica para muita gente naquele momento, né? E o povo queria atrás do Senhor para fazer dele um rei. Foi aí que Jesus começou a falar com eles. Eu posso imaginar o Senhor, naquela gentileza, naquela atitude bondosa, falando com eles. Vocês estão igualmente o povo de Israel. Vocês estão atrás do pão que satisfaz o apetite físico. Busque o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. E foi dali, irmãos, que começou este diálogo e debate. Um diálogo santo do Senhor, expondo o que nós chamamos a soberania de Deus na salvação. É claro que tem muitas mensagens aqui sobre esse texto. Eu vou pregar. Na realidade, eu tenho duas mensagens neste versículo. Eu vou tomar uma mensagem desta para falar sobre a soberania de Deus e, posteriormente, trabalharei em cima da próxima mensagem. Neste texto aqui, o Senhor está falando que Ele veio para salvar. Tá? Um texto impressionante. Ele veio para salvar, mas a obra salvadora está ligada inteiramente com o Pai, não com os homens. Então eu tenho 3 assuntos para serem tratados nesse texto. Primeiro eu vou tratar sobre a necessidade desta soberania de Deus na salvação. Porque o texto diz, ninguém pode. Os irmãos perceberam aqui? O texto está dizendo, ninguém pode vir a mim. Segundo lugar, falarei sobre a necessidade do poder de Deus. De se o Pai que me enviou não o trouxer. E em terceiro lugar, eu falarei do destino glorioso dos que são salvos. E eu o ressuscitarei no último dia. E aí encerrarei a mensagem. Vamos então item por item. Primeiro o Senhor trata aqui da soberania de Deus na salvação. Ninguém pode vir a mim. O Senhor quebrou naquele momento o orgulho dos judeus. Aquele povo pensava, irmãos,
com toda certeza do engano do coração deles, que eles iriam para o paraíso. Os judeus sustentavam essa convicção dada por quem? Pela tradição deles. Eles achavam que por serem filhos de Abraão, fisicamente, por terem o sangue de Abraão, automaticamente eles eram herdeiros do paraíso. Puro engano. O Senhor mostra que, com toda a rejeição dos judeus contra ele, o Senhor não ficou paralisado. Diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então vamos ter que explicar isso para vocês. Para isso eu tenho que dar doutrina, não é verdade? Tenho que estabelecer a base para que a igreja seja firmada em base, em estrutura teológica. A primeira lição é que todos estão na mesmíssima condição. Notem que Jesus usou o termo ninguém. Ele individualizou o assunto. Ele diz ninguém. Ele colocou toda a raça humana juntos. Toda a raça humana caiu. Ele está aqui falando o que Paulo fala, que Paulo expõe em Romanos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que busque a Deus, conforme diz Romanos capítulo 3. Ora, irmãos, isso aqui é para machucar nosso ego, nos ofender. Ele não faz qualquer distinção. Eu sei que eu sou batista, inclusive eu fui criado numa igreja batista, fui batizado numa igreja batista, mas quando eu fui criado e cheguei até certa idade, eu percebi que eu nunca era salvo. Precisava ser salvo. Então eu me converti a Cristo. Você pode ser de qualquer igreja. Você pode ser de qualquer tradição. Os judeus tinham uma tradição incrível. Tinham bons homens naquelas religiões, chamados saduceus e fariseus. Excelentes homens como Nicodemos, como Cornélio e outros elementos. Mas notem, ele diz ninguém. Nós vemos sempre do ponto de vista carnal, né, irmãos? Nós sempre estamos olhando, fulano de tal pode. Fulano de tal é estudioso, ele pode a Jesus. Basta ter um jeito de falar com ele. A Bíblia diz ninguém. O Senhor está repetindo o que ele fala em Jeremias. Ninguém por si mesmo pode aproximar-se de mim. Jeremias 30 ou 29, se eu não me engano. Ninguém pode por si mesmo se aproximar de mim. E a prova é clara pela nossa própria experiência. Queremos Jesus? Ou queríamos Jesus? Não, nunca. Queríamos uma igreja, queríamos uma Bíblia na mão, queríamos trabalhar numa igreja, queríamos sentir que nós somos boas pessoas. Jesus não. Ninguém quer, ninguém pode. Vamos adiante. Porque todos são incapazes de ir ao Filho de Deus. Eu vejo hoje, irmãos, nessa mensagem da nova era, neste programa assustador, enganador da nova era, como Jesus veio, um Jesus pintado da verdade. Mas não é. Satanás sempre passa verniz no Jesus dele. Ele sempre dá uma pinturazinha de Bíblia, para que todo mundo pense que é verdade. Mas não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que a multidão gosta. O que Jesus fala em Mateus capítulo 11? Ele diz, ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, a não ser aquele que o Filho revele para ele. Ninguém conhece. Nós estamos lidando com divindade, queridos irmãos. Nós estamos lidando com Deus. Isso não é brincadeira. Preciso mostrar para vocês agora a doutrina da depravação. Vamos lá. Não podem porque, em primeiro lugar, todos estão algemados pelo pecado. Isso aqui, irmãos, estou colocando do ponto de vista de escravidão.
Naquele tempo, a escravidão era notória em todo o reino de Roma, em todas as nações. Haviam guerras, e o povo, é o seguinte, o exército vitorioso pegava aquele povo que sobrevivesse e trazia para a sua nação. E eles eram vendidos. Não era questão de cor, não era se a pessoa era preta ou branca, não, era, vamos dizer assim, fruto de guerra. Então você chegava em qualquer cidade daquela, se você tivesse dinheiro, você podia comprar uma família, como a família do Emerson ali, do Paulo, como esse casal aqui, era escravo, podia ser vendido. Então era objeto de negócio. Os judeus não queriam consentir isso. Nós não somos escravos de ninguém. Ele fala no capítulo 8, eles falam para Jesus. Mas nosso Senhor não trata disso. Eu vou só mostrar aqui o que um homem sábio daquele tempo, um pensador, chamado Aristóteles, disse. A escravidão é da própria natureza, que cria alguns para serem livres e outros para serem escravos. Olha a mentalidade de um homem considerado sábio. Mas nota o que Jesus disse em João 8. João 8, 34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Já imaginou? Como foi que eu nasci? Eu, filho de Dona Rosa e seu Raimundo, lá na Bahia, nasci livre? Não. Nasci escravo do pecado. Os irmãos lembram que Davi diz? Ele, filho de Jessé, um homem crente naquele tempo, uma família consagrada. Depois do pecado dele, ele confessou. Ele expôs o documento dele para Deus. Eu nasci, Senhor, na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Ele disse, eu não sabia disso. Eu pensei que eu era um homem forte, até que o Senhor me soltou. E eu caí. Nós olhamos para nossos filhos. Eu tenho olhado para minha netinha, meu netinho agora que nasceu. O Emerson Faria também com o Rogério, com a Laís, com a Alice e com outras crianças. Que anjinho, né? A Bíblia não chama anjinho, chama Adãozinho. Incrível. A Bíblia está declarando que eu, quando nasci para mentir. Salmo 53, 58, 3 diz, os ímpios nascem mentindo. E aqui eu quero alertar os pais. Se não forem ensinados seus filhos na doutrina do Senhor, vocês vão ter problemas mais tarde. Seus filhos têm a natureza de Adão. Receberam de vocês, meus filhos receberam de mim. Se não fosse a graça de Deus, eles estariam no mundo, zombando de Deus. Então, queridos, a escravidão não é vista por Deus como nós vemos. Deus mostra a escravidão do modo invisível. As algemas e os grilhões que prendem o homem são invisíveis. Tem prisões na mente, prisões na boca, prisões nos pés, prisões nas mãos, todas elas invisíveis. Agora você diz, pastor, ou pregador, eu não sou viciado, eu não frequento bar. Espere, a Bíblia não está tratando disso. A Bíblia fala do caminho e do pensamento. Note bem, caminho e pensamento. Deus diz o quê? Quando fala de atos de um viciado, de um imoral, de um adúltero, ele mostra o caminho. Está vendo? Os teus caminhos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Mas quando ele fala de alguém que é estudioso, que é maravilhoso, que é considerado até uma bênção pela sociedade, ele fala da mente. Lembre bem, o modo de pensar de vocês não é o meu modo de pensar.
eu tenho os meus pensamentos. Então, queridos, o homem tem o número 666 ou na mão ou na testa. Na mão o que faz, na testa o que pensa. Pronto. Escravo do pecado. Fará o que o pecado quer. O pecado tem gente sábia, como Aristóteles. O pecado tem gente num dos bares agora. O pecado tem homens e mulheres nos vícios, na imoralidade espalhada por Ribeirão Preto. O pecado tem escravos dentro da sua casa tranquilo assistindo televisão. O pecado tem pessoas dentro de igrejas cheios de orgulho porque não se converteram a Cristo. Vamos olhar agora do ponto de vista de vida. Eu olhei do ponto de vista de escravidão. Vamos agora em termos de vida. Não podem porque estão mortos para Deus, mas vivos para o pecado. Ora, o capítulo 5 de João está cheio disso. Cristo veio, Ele e o Pai estão trabalhando para dar vida aos mortos. Ele diz, vim vivificar. Ele diz, não vim restaurar a orelha de ninguém. Eu não vim curar pés de ninguém. Não vim remover as doenças. Eu vim dar vida aos mortos. Paulo reitera isto em Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, falando com os crentes, quando vós estáveis mortos. E escutem, você quer ver um homem completamente defeituoso, da cabeça aos pés? Olha o morto. Muito tempo atrás eu fui no velório e tinha lá um moço que morreu de acidente. O corpo dele ficou bem estragado. Mas noutra sala tinha uma senhora, creio eu que era da alta sociedade, uma senhora aparentemente estava dormindo. Passaram batom nos lábios dela, parecia que ela estava realmente dormindo. Ambos estavam mortos. Tinha defeito aonde? No ouvido, não podiam ver. Nos olhos, não podiam ver. Na boca, não podia falar. As mãos não podiam mexer. Os pés não podiam andar. O homem é morto. Morto para quem? Para Deus. Chame para adorar a Deus. Ele quer? Não. Chame para servir ao Senhor. Eles querem? Não. Chame para ir para caminhar para o céu. Eles não podem. Chame para o culto de oração. Eles não querem. Chame para realizar um culto da família. Não querem. Chame para amar santidade de vida. Eles não querem. Por quê? Estão mortos. Agora chame para o mundo. Chame para as mentiras. Chame para as músicas mundanas. Chama para as piadas mundanas. Eles estão vivos. Vamos olhar agora do ponto de vista emocional na alma da pessoa. Não pode porque não tem qualquer prazer em relação a Deus. Os sentimentos do homem não estão ligados a Deus, de maneira nenhuma. Seus pensamentos estão longe. Vocês querem ver? Traga alguém não crente para a igreja. Se não for Deus agindo na vida dele, ele vai odiar o que está sendo pregado. Ele vai rejeitar o que está sendo pregado. Ele nem quer pensar nisso. Pegue um não crente, coloque num ambiente cristão, ele se sente mal ali. Se você pudesse pegar alguém não crente, levá-lo para o céu, para ele dar uma olhada na Nova Jerusalém, para ver os santos de Deus lá, ele sairia correndo de lá, porque lá não tem o ambiente que ele quer. Ele é mundano por natureza. Vamos agora tratar desse aspecto de um ponto de vista de filiação. Todo mundo vai dizer, Deus é meu Pai. Quem disse? O próprio Senhor Jesus Cristo encarou os judeus, que diziam, nós temos Deus como nosso Pai. Jesus censurou-os. E disse, se Deus fosse vosso Pai, vocês não me tratariam como estão tratando. Abraão não me tratou assim, ele viu meu dia. Eu conversei com ele.
Aí no versículo 44 ele diz: vós tendes por pai o diabo. Que coisa! Não tem uma voz mais familiar para o homem no pecado do que a voz da serpente. Oh, como o homem gosta dessa sibilante melodia do diabo. Como ele é amigo dos filhos dele. Como ele joga confete. Como ele se aparece como religioso, como conselheiro, além de aparecer como leão. O terceiro argumento que eu tenho aqui: nosso Senhor mostra que jamais foi nem será surpreendido. Ele disse: vir a mim. Obrigado. Vir a mim. Notem bem, ele jamais foi iludido pelo homem, nem enganou qualquer pessoa. Jesus não ficou atrás de multidão para segui-lo. Diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Pode seguir-me. Ele nunca bajulou ninguém. Jamais mostrou ser necessitado de qualquer favor. Nunca. Alguém chegou para ele e disse: Senhor, deixa-me sepultar meus pais. Ele falou o quê? Deixe os mortos sepultar os mortos. Vem e siga-me. Nosso Senhor fez assim. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não alugou uma casa por onde ele passava. Ele não tinha uma cama cômoda, tranquila para ele deitar. Nosso Senhor viveu assim e foi diretamente até a cruz, tendo em mira a igreja. Notem, queridos, ele mostrou seu absoluto motivo de vir ao mundo. Qual foi? Vamos voltar para o texto em João. Nota o que ele diz em João, no versículo 39. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está aqui com clareza. Eu não vim fazer a minha vontade. Nosso Senhor, como homem, amou os homens. Mas ele não se adiantou. Ele não disse: Pai, eu estou aqui, eu estou vendo milhões perdidos. Eu sei que o Senhor me mandou aqui para morrer pela igreja, mas eu estou vendo milhões de pessoas. Me ajuda, me deixa eu salvar essas pessoas. Não. Ele subordinou-se ao Pai para fazer e cumprir com clareza a vontade do Pai. Outro detalhe: há uma perfeita concordância entre o Pai e o Filho. Sim, um ama o outro. Há uma harmonia entre eles. Se Deus não salvar ninguém, Ele é Deus. Deus tem prazer no Filho. O Filho tem prazer no Pai. Há uma alegria nas pessoas da divindade. Há uma riqueza de glória ali. Há uma comunhão impressionante. Que se não tiver ninguém criado, nem anjo nenhum, nenhuma alma perante Ele como salva, nem um arcanjo, nem um querubim. A divindade tem alegria na divindade. Há uma ligação incrível. Um ama o outro. Os crentes são chamados a essa comunhão. Os salvos são chamados e são introduzidos nessa comunhão. Foi isso que chamou a atenção de Paulo. Ele diz: eu quero conhecer, eu quero viver a vida que é em Jesus. Eu quero ter prazer nisto, essa santidade. Outro detalhe, queridos: o homem pode facilmente buscar outro nome. E tem milhões de mediadores. Tem. Se você não crê em Maria, tem outros mediadores. Tem até pastores mediadores.
Tem pessoas que põem confiança no pastor. Acham que ele faz milagre. As pessoas hoje chamam os pastores de os abençoados. E aquele que mais fala bonito é o seu pastor. Então, homens podem ocupar o lugar de mediadores. Quando a Bíblia diz há um só Deus e um só mediador. Quando elementos estão ocupando este lugar e sendo até admirados e idolatrados, é um perigo. Deus nunca deu a glória dele para homem nenhum. Para Davi, para outro pastor qualquer, a glória do Senhor. Cuidado com mediadores. Cuidado em pensar no íntimo, no engano do pecado, que alguém da igreja, seu pai, sua mãe, o pastor da igreja, porque você gosta, o batismo, pode lhe levar para o céu. Vamos para o segundo ponto. A necessidade do poder de Deus. Se o Pai que me enviou não o trouxer. Como é que Deus faz isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, Ele o faz segundo a sua soberana vontade. Na triunidade opera assim. O Pai é o agente da salvação. O Filho é aquele que conquistou a salvação. E o Espírito Santo é aquele que opera a vida daqueles que são salvos. 1 Pedro 1,3 fala sobre isso. Toda ação é de Deus o Pai. Se os irmãos quiserem, não dá tempo nós examinarmos Efésios, mas os irmãos vão ver no capítulo 1, a partir do versículo 2, que Paulo está elegendo ou colocando a glória toda no Pai. Bendito Deus e Pai. Aí começa a celebrar essa glória neste capítulo. Impressionante. Obra do Pai. A Ele toda a glória. A Ele todo o louvor. Em outras passagens da Bíblia, o Pai aparece, especialmente nos livros proféticos. Ele dizendo o quê? Farei toda minha vontade. Os irmãos lembram quando Jesus estava próximo da cruz? Na agonia da morte, ao perceber que ele iria para a cruz. Agora imagina, queridos, alguém condenado à forca e sabendo que está chegando a sua hora. O Senhor Jesus sentiu como homem. Naquele momento ele falou: Pai, se for tua vontade, passe de mim esse cálice. Ele orou assim. Era um momento de agonia. Mas ele disse o quê? Seja feita a tua vontade. Ele não retrocedeu. Ele entregou ao Pai. Queridos irmãos, Deus opera assim. Então nós vemos isso em João. O que Jesus está falando em João? Ele diz: meu Pai que me enviou, farei a vontade dele. Eu vim para fazer a vontade dele. Aí ele diz: todo o que o Pai me dá. Ele diz: meu Pai me deu. Foi na eternidade. Eu vejo, irmãos, a história contada do homem nas faculdades, né? Eles lançam a mente da gente para a pré-história. Mas a Bíblia lança a gente para a eternidade. A Bíblia nos põe lá na eternidade, numa linguagem que eu possa entender. Deus está falando o quê? Que Ele elegeu homens e mulheres, milhões e milhões, e deu o Filho. Foi assim. Entregou o Filho. Quando eu penso nisso, Deus me escolheu, me elegeu e me deu ao Filho. É isso que ele diz aqui. O Pai deu. E aí ele usa o verbo no presente. Ele usa no passado, deu, e depois usa no presente, dá. Todo aquele que o Pai me dá. Nota, no passado ele deu, no presente ele dá. Como assim? Ele vai entregando um por um. Um por um. Todo aquele que o Pai me dá. Examinemos isto.
Ele faz segundo a sua soberana vontade. Mas também ele age em misericórdia. Deus nunca age em salvar homens sem misericórdia. Deus está operando, querida igreja, neste mundo, agindo com justiça, agindo com juízo e agindo com misericórdia. Esse Deus pregado hoje, que está distribuindo presentes de prosperidade, não é o Deus da Bíblia. Esse Deus está operando. Quando ele sai em misericórdia, ele sai também em juízo. Quando ele opera em salvar, ele opera em punir. O mesmo Deus que está usando de compaixão com milhares, é o mesmo Deus que está introduzindo sua ira e ordenando a perdição eterna de pecadores. Ele age em misericórdia. Eu vejo o quadro hoje aqui no Brasil. Não tem perdidos mais. Você não acha pecadores. Mas eu vou mostrar por quê. Presta atenção. Segundo lugar, ele faz segundo os seus decretos eternos. Nós cantamos este hino aqui. Que ninguém vai mudar os decretos de Deus. Ninguém. Os decretos são eternos. Deus decretou a salvação dos seus. Cristo veio para isso. Ele lida com a Escritura. Ele sempre falou com os seus assim: ó vós que não credes, não sabe o que está escrito, eu vim para cumprir a Escritura. Deus determinou, escreveu, para que nós soubéssemos daquilo que está acontecendo. Ele me salvou, e por decreto eterno eu sou dele. Ele me salvou, e por decreto eterno morarei com ele. Ele me salvou, e por decreto eterno serei herdeiro com ele no céu. Outro detalhe, ele conhece os que lhe pertencem. Ah, meus irmãos, isso para mim vem com tanta alegria. Olha o que ele diz nos Salmos, que ele conhece as estrelas que estão nos céus. Como? E chama todas pelo nome. Está referindo à estrela? Ele chamaria uma estrela de José, outra de Antônio, outra de Jessé, outra de Daniel? Não, não, não. Está referindo o quê? Aos eleitos. Os irmãos lembram que ele falou para Abraão: dá uma olhada para o céu. Quantas estrelas? Se é que pode. Assim será a tua posteridade. Está falando de quem? Ele está falando da multidão que morreu e foi para o inferno? Não. Ele está falando do seu povo. As incontáveis hostes de santos. Oh, meus irmãos, ele conhece. O Senhor já conhece todos que pertencem a ele. Daqui a 50, 100, 200 anos, se o Senhor não voltar. Ele já sabe. Ele sabe o horário certo, o dia certo que essas almas serão salvas. Ele conhece os seus que moram nas tribos. E ele manda pregadores lá. Ele conhece os seus que moram aqui em Ribeirão Preto, nos Estados Unidos, no Japão, na Noruega, aqui na América do Sul, na América Central, na África toda, na Ásia. Ele conhece todas. Ele disse o quê? As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Aí ele traz a mão do Pai e coloca sobre todas as ovelhas. Ninguém tira de mim. Ele também faz de acordo com a aliança feita entre o Pai e o Filho. Que aliança foi feita? Que com a morte do Cordeiro na cruz, o sangue dele seria suficiente para salvar toda a igreja. A Bíblia não tem outra mensagem. A Bíblia não tem outra mensagem de família, de jovens, de drogas. Não. Cristo veio ao mundo para salvar o seu povo. Os perdidos. Vinde, pecadores, é o convite do Evangelho. Vinde.
Cristo não veio para lidar com políticos. Cristo não veio para melhorar a sociedade. Ele veio buscar os dele. E esse número não foi completo ainda. Mas tem outro detalhe. Ele o faz usando a perfeita obra da cruz. Você quer ver pecadores sendo salvos? Entra, pecadores, olhando para a cruz, com teus miseráveis pecados. Teu fardo é terrível. Teu fardo te lançará no inferno, se tu não olhares para a cruz. Mira o Salvador, aquele que morreu em teu lugar. Olha perdido para ele, e o teu fardo tombará, e a liberdade virá, e tu voarás com ele para a glória. Esta é a mensagem que o Evangelho tem. O convite não é para fazer discípulo, o convite é para chamar homens ao arrependimento, porque depois eles se tornam discípulos. A igreja em Jerusalém, todos eram discípulos. Não vinha de uma sala de aula, vinham de um recado da cruz. Discípulos são aqueles que amam o Senhor, que querem a palavra, que vivem da palavra dia após dia, que aprendem de Deus, que andam em santidade. Esses são os discípulos. Outro detalhe. Ele o faz segundo a sua força. E aqui eu quero levar vocês para uma passagem que eu considero importantíssima para explicar isto. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Olha a oração de Paulo aqui, no versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Que é isso? Deus está explicando o que é. Paulo está dizendo aqui, irmãos, pare para pensar. Eu quero que vocês saibam o que aconteceu. Que do mesmo poder que Deus usou para arrancar Jesus dentre os mortos, Ele usou para arrancar vocês também. O quê? Eu era um morto. Eu era um morto. Notem, queridos irmãos, quando Deus resolveu fazer o mundo, Ele usou a palavra dEle. Haja luz, haja sol, haja estrelas, haja firmamento, haja nuvens, tudo assim. Mas para salvar alguém dentre os mortos, ele usa o quê? Observe o versículo 19. E qual sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então nós temos 4 palavras aqui que tratam do poder de Deus em agir no pecador. Veja, ele diz, segundo a grandeza do seu poder sobre nós, segundo a operação, a palavra operação significa aqui que Deus tomou, apoderou do homem, como da mesma maneira que Eliseu foi e deitou sobre aquele morto, a fim de dar vida a ele. Deus faz assim com o pecador. Segundo a operação da força do seu poder, era o poder de Deus levantando alguém dentre os mortos. Que maravilha! Vamos adiante, queridos irmãos. Mas Ele também o faz no dia dele. Que dia dele? Quando é que Deus opera? Nós ficamos aí atordoados. Senhor, dá-nos almas. Não tem. Senhor, dá-nos almas. Não tem. Dá-nos pecadores. Dá-nos homens e mulheres convertidos. Dá-nos almas que chegam aqui à procura da verdade. Não tem. Quando é que Deus faz? No dia dele.
Abra um Salmo 110. Olha o que diz lá. Salmo 110, versículo 2. Vamos ver o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Disse o Senhor ao meu Senhor, as duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo, agora os eleitos, será muito voluntário no dia do teu poder. Eu posso imaginar os apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, querendo correr para Jerusalém. Vamos anunciar. Não, esperem, ficai em Jerusalém, até que do alto venha o poder. Foi naquele dia que começou. Deus tem o dia do poder dele. O que é que requer da igreja? Que nós nos ajuntemos e oremos. Que a igreja tem pouca gente? Tem. Mas não importa. Esse grupo unido, orando, quebrantado no coração, chorando, Senhor, dá-nos almas. Grandes avivamentos ocorreram como resultado, irmãos, de homens e mulheres que, como que, sentiram dores de parto, por assim dizer, para o dia do poder de Deus. Quando ele entra em seu poder, ninguém consegue tirar. Ele começa a chamar os seus. Pecadores começam a vir. Homens começam a abandonar seus caminhos perversos. Mulheres também, jovens também, abandonando, chorando pelos seus pecados e se rendendo a Cristo para a salvação de suas almas. Foi assim no dia de Pentecoste, quando aquelas 3.000 almas ouviram uma mensagem de Pedro e Joel. Pedro pregou no capítulo 2. O que aconteceu com aquele povo todo? 3.000 almas. Eles começaram a sentir compulsão lá dentro. Eles foram cortados lá dentro, furados lá dentro, sangrando lá dentro. Nós crucificamos o Senhor da glória. Nós somos culpados. E eles se converteram. E vamos para a parte final. O destino glorioso daqueles que são salvos. E eu o ressuscitarei no último dia. Ah, que maravilha! Notem bem, irmãos, que Deus, na salvação, ele lida com exatamente as duas coisas que temos aqui de perversidade do pecado. O pecado e a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado sempre opera morte. Jesus veio tratar com as duas coisas. No ato da salvação, o pecado. Na ressurreição, a morte. Veja bem, como ele faz isso? Ele diz no último dia, vocês vão ver, olha os crentes, olha os apóstolos, eles morrem. Olha Pedro, olha Tiago, que foi atravessado com a espada, olha Paulo, que foi decapitado, olha Pedro crucificado de cabeça para baixo, olha milhares e milhares de irmãos em Cristo que foram queimados vivos, olha a vida de alguns que foram apedrejados, que estão morrendo agora. Como? Ele diz no último dia. Eles vão morrer fisicamente, mas no último dia eu ressuscitarei. O quê? Onde está Paulo? Ora, nós não somos adventistas. Nós não cremos que a alma fica no sepulcro. Nós cremos que depois da morte, os santos sobem. Paulo falou, meu desejo é partir, estar com Cristo. Pedro falou, estou partindo já. O navio está soltando as amarras dele. Eu estou partindo. E assim com os santos que foram. Mas eles estão incompletos lá no céu. Jesus disse, espere. Porque a igreja é um todo. A igreja é um corpo só. E então toda a igreja, naquele dia, será ressuscitada. Todos os santos lá
e os daqui receberão seus corpos de glória. Vamos trazer para a doutrina? Vamos lá. Primeiro, é uma declaração soberana do Senhor. Nota o que ele fala aqui. Ele desliga do Pai, está vendo no sentido de palavras? Ele diz, eu, Senhor, ressuscitarei no último dia. Pode deixar minhas ovelhas, a morte não lhes alcançará, elas estão livres para sempre. Não foi assim que ele fez com o ladrão na cruz? Hoje mesmo tu estarás comigo. Foi assim. E tem sido assim no transcorrer dos séculos. Outro detalhe, está de pleno acordo com a aliança. Jesus veio para salvar e levar o povo para a glória. Ele não veio mudar o mundo. Esse mundo será destruído. Ele veio para levar o povo para a cidade celeste. O povo de Deus é um povo da região celestial. Não é um povo daqui, nunca mais. Habitantes dos céus. Outro detalhe, é uma declaração que põe em completa ruína toda a obra do inimigo. Satanás está perdendo gente no reino dele, queridos irmãos. Satanás está perdendo seus agentes, seus filhos. Porque quando o Senhor entra no meio dos inimigos dele, ele entra para salvar. Esse é meu, ele entra assim. Ele atravessou a cidade de Jericó. Ele nem olhou para o povo. Ele ignorou aquele povo que estava atrás de milagres, que estava atrás de comida. Ele foi direto para Zaqueu. E ele tinha marcado o encontro da graça com a fé. E quando marcou, Zaqueu saiu de casa. Veio ao encontro dele sem saber. Era a combinação da graça com a fé. Que encontro maravilhoso. O Senhor conhece. Vou atrás dele. Ele não perde nenhum. Outro detalhe, irmãos. A salvação é presente. Salvo, salvo e salvo. E abarca o futuro. Jesus, quando trata de todo o pecado do passado, lidou com tudo. Onde foram os meus pecados? Olha o que eu fiz, olha os bilhões de pecados que eu cometi, foram todos tratados. E o Santo de Deus olha para trás, Senhor, o que eu faria para voltar atrás e tratar com tudo aquilo? Diz, o Senhor já fez. Ele foi com seu poder do sangue remidor e lidou com tudo. E do presente, Senhor, eu sei, eu sou um pecador, já lidei com todos eles, perdoei todos. E o do futuro também foram. Você é meu agora, eu vou lidar contigo, com meu filho. Quem pode tirar? Amavas-me, Senhor, e para sempre há de amar. Como diz aquele hino, eternamente. Ninguém, nem o diabo, nem o inferno poderá tirar mais esta tão grande salvação. Outro detalhe, é um fato provado por quanto aos seus ele tem concedido vida. Olha o crente é aquele que tem vida no coração, e é uma vida que nunca mais acaba. Eu vejo as crianças nascendo, elas nasceram para morrer. Os santos nascem para viver para sempre. Notem, queridos, o que Deus está fazendo. Olha a vida do crente, olha o desejo dele, olha a aspiração dele, olha o amor que ele tem pelo céu, olha o desejo que ele tem para andar para lá, olha a maneira que ele ama a palavra de Deus, olha a maneira que ele vive aqui. Ele é diferente completamente, ele tem vida. Outro detalhe. É uma notícia espantosa para o mundo. Porque mexe com o poder da morte. O mundo não consegue entender isto. O mundo olha a vida assim, morrer, viver e morrer. O cemitério para os homens é coisa normal. Para Deus, não. Para os homens, ganhou a vida, ganhou dinheiro, ganhou casa, ganhou tudo, vai morrer. É normal isso. Você vai em qualquer lugar do mundo, o mais rico lugar, o mais culto lugar, o cemitério está lá, para provar e comprovar o horror do que o pecado fez. Entretanto, Jesus veio para destruir isso. Ele entrou no cemitério, chamou Lázaro.
Não chamou todo mundo, chamou só Lázaro, para mostrar que ele veio dar vida. E finalmente, é uma notícia que traz alegria aos salvos. Se estas verdades não enchem o seu coração de prazer, se isso não lhe faz viver para a glória de Deus, não sei o que está tendo no seu coração. Se você não tem prazer por isto, de voltar para esta verdade, de amar, de passear nas Escrituras, de ter uma alegria em ler esse livro, de conhecer o seu Senhor, de viver com Ele, de esperar com alegria, com vida, com testemunho, este grande e glorioso dia, eu duvido que você seja um crente. Se você tem prazer no mundo, se você tem prazer no pecado, você não conhece isso. O Senhor Jesus, no capítulo 6 de João, você não foi a Ele. O Pai não lhe entregou. Você está perdido. Eu vou encerrar. Mas não posso encerrar sem uma aplicação. Qualquer pecador que for a Cristo é a atração do Pai. Qualquer. Às vezes um crente está na sua casa, de repente alguém diz, eu posso ir na sua igreja com você? Eu estou sentindo o desejo de conhecer a palavra de Deus. Olha a forma como Deus atrai. Às vezes, Deus atira uma pessoa na solidão, na miséria, na enfermidade. Ele fica prostrado numa cama, para que sozinho nesse deserto, ele seja atraído ao amor dele. Às vezes uma pessoa está passando na frente da igreja, ouve a mensagem e é despertada. O que Deus está fazendo? Ele está operando no dia do poder dele. Maravilha! A igreja deve ficar preparada, porque quando você menos espera, Deus começa a atuar. Senhor, eu quero ser um instrumento para levar pessoas ao conhecer Tua palavra. Querida igreja, a igreja do Senhor era para lotar de pessoas para temer o nome do Senhor. Chegar aqui e ouvir a mensagem da cruz. Também é mostrado num coração arrependido e humilhado. Jesus não veio salvar orgulhosos. Ele veio salvar quebrantados de coração. Se tem alguém aqui nesta noite que a alma está desejosa por Cristo, você não está atrás de ouvir coisas que lhe agradam. Você quer ouvir da salvação. Você é atraído por Deus. Alma quebrantada é assim. Não é despencada em pobreza. É despencada no abismo. Preste a perecer. Jesus veio buscar esse tipo de pessoas. Ele não veio buscar pessoas que estão materialmente pobres. Eu vejo um programa até das igrejas batistas hoje, para proclamar, distribuir coisas. Os apóstolos nunca fizeram. Eles disseram, não temos prata nem ouro. Jesus veio dar verdade eterna, gloriosa de uma tão grande salvação. O que o mundo pode fazer, deixa com o mundo. E para terminar, é mostrado num sincero desejo de achar o Rei da Glória como seu Senhor e Salvador. O braço dele é forte. Ele diz, meu braço não enfraqueceu. Não. A nova era não enfraqueceu o braço do Senhor. Ele é o mesmo Salvador que opera maravilhas agora. Tem alguma alma quebrantada aqui? Tem alguma alma que não foi a Jesus? Eu não estou pregando nunca para lhe agradar. Eu estou pregando para lhe levar à cruz. Para que você seja ou tenha a vida que há no Filho. Vinde a mim, é o convite dele, para todos os pecadores. Vinde a mim. Se Ribeirão Preto toda se converter, toda ela vem a Cristo é salva.
E tem lugar. Vamos ficar em pé. Ó grande Deus, a tua palavra foi exposta nesta noite. Pela tua misericórdia pude pregar. Vem, Jesus. Realiza a tua obra agora naqueles que aqui estão, naqueles que puderem ouvir pelo Brasil e até pelo mundo. A mensagem da cruz, a mensagem soberana, a mensagem de um Deus que opera segundo a sua vontade, porque Ele é glorificado nisto. Realiza a tua obra, Senhor, e faça o teu trabalho para a glória tua. Proclama a igreja agora humilhação, que nós saiamos daqui quebrantados, saiamos para agradar o Senhor, saiamos para viver para Ti, Jesus, e orar com intensidade para que Tu operes salvação em nossos dias. Visita o nosso país. Tu sabe a desgraça que está acontecendo no nosso país, a miséria, a destruição que está. Vem, Jesus, em Tua compaixão, opera a Tua tão grande salvação. Onde o Evangelho está, as drogas somem, a imoralidade vai embora, as famílias são reunidas como Tu operas assim. Glórias ao Teu nome. Jesus veio fazer isto. E eu te agradeço. Em nome do Senhor.